vou fazer um rapport, um desenho de repetição para impressão digital, desta folha botânica com essas flores brancas. É um arquivo que eu criei a partir de uma fotografia de uma viagem que eu fiz, peguei o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e tirei o fundo da imagem. Este papel, essa imagem tem 50 por 50 centímetros, o tamanho dessa imagem da repetição. Então, clicando aqui em tamanho da imagem, a gente vê o tamanho do rapport, 50 por 50 centímetros, e estou trabalhando com uma resolução de 200 dpi. É uma resolução boa, né? Dá para trabalhar bem com essa resolução. Bom, o que eu vou fazer aqui? Já tirei o fundo da imagem, então eu tenho aqui a camada da flor e tenho a camada do fundo separadamente, né? Então, na camada da flor, eu vou criar mais imagens dela segurando a tecla Alt ou Option, né? Eu clico e vou criando mais imagens. E nessas imagens eu vou colocar em posições diferentes, né? Então, por exemplo, nessa daqui eu vou clicar em Editar, Transformação e Virar horizontalmente. Espelhei ela, né? Esta outra imagem eu vou dar um Ctrl T ou Command T e rotacioná-la. Esta mesma coisa, Ctrl T, Command T, rotacionar para um outro lado. E esta também, Command T, Ctrl T, eu vou fazer uma outra posição. Pode ser assim. Então, coloquei posições diferentes dos motivos, né? Os motivos são as formas separadas. Bom, então vou posicionar no canto superior esquerdo do meu papel e essa também vou posicionar aqui para fora. Esta imagem eu vou fechar o olhinho e essa também eu vou fechar o olho e deixar as duas com os olhinhos fechados para cima aqui. Então, estou trabalhando com essas duas imagens aqui, esta e esta. Bom, a imagem de cima eu vou montar o rapport embaixo. Como que eu faço isso? Eu seleciono esta camada, clico com a direita na camada, duplicar camada, ok. Então, eu tenho uma outra camada junto com essa, uma embaixo da outra. Vou clicar em Command T ou Ctrl T, e aqui nós temos a posição da régua X e Y, né? A Y é a vertical e a X é a horizontal. Então, aqui a marcação da régua do ponto 00, eu vou descer essa imagem para baixo, então eu vou marcar aqui o rapport que é 50. Pronto. A outra cópia desceu. Nessas que estão marcadas na extremidade, eu não posso mexer. Deixa como está aqui. Eu posso mexer nessa, por exemplo, deixar um pouquinho mais para dentro, assim, mas sem alterar das extremidades aqui. Bom, então nós temos três, né? Três flores aqui. Seleciono as três. Novamente, clico com o botão direito do mouse, duplicar camadas, dupliquei, mais três, Ctrl T, Command T, e vou trazer para a direita, para fechar a vertical, a continuação desse rapport. Então, X, 50. Olha lá, já marcou o outro pedaço que está aqui fora, aqui para dentro. Bom, temos duas imagens fechadas aqui. Eu vou pegar essa, colocar aqui em cima. E vou trazê-la para baixo. Então, esta eu vou duplicar novamente. E Ctrl T ou Command T em Y, eu desço 50. Ela já marcou lá embaixo também. Então, eu tenho o rapport fechado nos quatro lados, tá bom? E aqui, a outra que sobrou, a gente vai posicionar no centro, desta forma, para ficar bem equilibrado a nossa estampa.
Eu também vou colocar uma marca, né? Eu gosto de registrar minhas estampas com a minha marca, então eu dou um zoom na região que eu vou colocar a marca, por exemplo, aqui. Ferramenta T de texto, eu já escolhi a cor você pega pelo conta-gotas, eu quero uma cor da própria, do próprio desenho, né? Por exemplo, peguei esse tom aqui do caule e o T eu vou digitar DSNE, que é Design Studio Nelson. Eu vou dar um Ctrl T para diminuir um pouquinho, segurando a tecla Shift. E vou posicionar o texto onde eu quero colocar aqui. Ctrl T, eu rotaciono e posiciono aqui, por exemplo. Ctrl 0, o texto está lá em cima. Vou colocar mais, né? Porque não é uma estampa de repetição. É importante mostrar mais a marca em outros pedaços. Então, onde está o DSNE? Aqui como camada, eu duplico essa camada, puxo a outra, tá aqui, e vou trazer para cá agora. Ó. Então, eu vou dar um zoom nessa região. Ctrl T, eu rotaciono para colocar na posição que eu quero aqui. Ctrl 0, marquei aqui. Então, tem um aqui e um aqui. Eu acho que já está bom. Bom, então já fiz a marcação, coloquei a assinatura da minha estampa. Agora eu vou preparar ela para... Então isso aqui já está fechado, 50 por 50. A gente salva então o arquivo, salvar como. Vou salvar esse arquivo aqui, né? Estou salvando na nuvem, né? Então, floral botânico. 2, 50 centímetros por 50 centímetros. E vou salvar. Então, salvei na nuvem e o nome do arquivo aparece aqui, ó, Floral Botânico 2, 50 centímetros, 50 centímetros. Então, nós vamos preparar ele para mandar imprimir num tecido. Geralmente, você trabalha com 1,40 m, 1,60 m de largura. Vou imprimir 1,40 m por 1 metro de comprimento. Então, o primeiro passo é entrar aqui em imagem, um pouquinho aqui na arquivo. Aqui, pronto, definir padrão, né? Nós vamos clicar aqui, define esse padrão, está definido. Aqui nos canais, eu vou clicar aqui nessa caixinha e procurar a palavra padrão. Clico aqui, procuro o padrão que eu criei agora, que é este, e dou um OK. Bom, Ctrl menos, vou reduzir o papel, e vou criar esse papel, então, desta forma. Clicar em imagem, tamanho da tela de pintura. Eu vou mudar, então, eu quero como largura 140 centímetros e quero como altura 1 metro. Pode ser 1 metro, 2, 3 metros, quantos metros você quiser estampar, porque o desenho já tem a repetição. E dou um OK. Então, dessa forma, a gente tem o desenho já no tecido de 1,40 m por 1. E aí você vai perceber que o textinho também se repete, né? Então, ele está aqui, ele vai se repetindo na repetição do rapport, né? Então, está aqui, olha, está aqui novamente, aqui, né? E assim por diante a gente tem o texto repetindo, né? Feito esse arquivo, então a gente vai salvar ele, né? Salvar como. E aqui eu vou salvar ele da seguinte forma. Vou salvar como o arquivo, vou salvar no computador. E aqui eu vou salvar ele na pasta mesa. Eu quero o arquivo em JPEG, então salvar uma cópia.
tirar a camada, procurar JPEG, salvar e o máximo do tamanho do arquivo, aqui, ok. Está salvo o arquivo, então, em JPEG. Então, esse arquivo JPEG, você vai enviar para a impressão digital desta imagem. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.